Olá pessoal, é, graça e paz, espero que vocês estejam bem. Hoje vamos gravar nossa aula de teologia sistemática. Os assuntos que trataremos estão relacionados com os anjos, como na aula anterior, e iremos avançar e para a gente ver se a gente consegue falar também sobre um pouco sobre a existência do homem. Mas nessa primeira aula vamos nos ater aí sobre essa questão dos anjos, que eu acho que é importante a gente finalizar. Vamos falar sobre as patentes celestiais. Sabemos que existem várias hierarquias no céu, né? A própria Bíblia ela vai fazer essa referência. Vamos procurar entender como funciona essas hierarquias e as categorias também, ou seja, grupos desses seres celestiais que Deus criou aí, né? Não se sabe quando, mas sabemos que eles existem, que eles estão aí atuando. Iniciando, as Escrituras afirmam que no mundo espiritual há diferentes graduações e posições. Então a gente sabe que no mundo criado por Deus, um mundo onde Deus está e Deus existe, lá possuem várias hierarquias, né, relacionadas a esses seres. E a gente vê isso em Colossenses 1,16 e também em Efésios 1,21. Lemos a respeito nesses textos dos principados, dos tronos, domínios e poderes, né, que existem no mundo invisível e nos lugares celestiais. Então a gente vê que no céu há essas hierarquias. A primeira hierarquia e grupo que eu quero abordar são os arcângelos. Na nossa Bíblia só faz referência, né, nós só temos uma referência deste ser. Na Bíblia Católica, como eu vou abordar, ou seja, nos livros apócrifos, existem mais de um, mas vamos nos ater apenas à Bíblia evangélica, que vai falar apenas de um desses personagens. O próprio termo já diz tudo sobre esse ser, né? Arcângelos. Primeiro, o termo, né, que nós lemos aí é um substantivo composto. A primeira parte, archon, quer dizer chefe, e angelos, quer dizer anjo, ou seja, este ser é o chefe dos anjos, é o maioral. Na hierarquia, é aquele que detém todo o poder, né? Abaixo de Deus, vamos dizer assim, lógico, né? É o que manda e desmanda, vamos dizer assim, dentro da hierarquia celestial. É aquele que vai para resolver a situação a mando de Deus. Nos livros apócrifos existem vários arcângelos, porém a Bíblia apresenta apenas um, ou seja, Miguel. Tá? Miguel, como eu já falei, o próprio nome vai dizer aquele que é igual a Deus, ou seja, é o chefe dos anjos. Seu nome ocorre 3 vezes na Bíblia. Primeiro vai aparecer em Daniel 12:1, onde é mencionado seu trabalho especial a favor dos remanescentes de Israel. Ele também é chamado do Grande Príncipe, isso no Antigo Testamento. Em Judas, lá no versículo 9, há um registro, né, deste ser, onde ele aparece contendendo com o diabo acerca do corpo de Moisés. E também nós vamos ver em Apocalipse, no capítulo 12, onde aparece como um ser vitorioso, né, liderando as hostes celestiais na guerra contra Satanás. Então a gente vê que esse ser é o ser que é designado por Deus para exercer aí a autoridade sobre outros seres espirituais. Vamos dizer assim, é o líder da guerra.
A outra categoria de seres celestiais que nós temos são os anjos, né? Dentre os seres celestiais, vamos destacar Gabriel. Merece destaque devido à sua importância atuação. Gabriel foi um anjo designado por Deus para anunciar a Maria que ela seria a mãe do seu filho. Olha a importância deste ser celestial. Miguel é aquele que assiste diante de Deus. Este é um verdadeiro mensageiro do Todo-Poderoso. A gente vê sempre Miguel relacionado às atividades importantes de Deus. E a gente vê como foi importante o anúncio dele a Maria, relatando todos os pormenores do nascimento de Jesus. Quem quiser pode ler aí Lucas 1:26. Ele mesmo falou da sua posição gloriosa. Eu sou Gabriel, o que permanece na presença de Deus. A gente lê lá em Lucas 1:19, o próprio Miguel, ele faz referência à sua pessoa, dizendo que era um ser muito próximo aí do Criador. Na sequência nós temos os querubins, né? Queruvim em hebraico. Escrevi em hebraico aí para quem quiser acompanhar, né? Pois vocês podem verificar com o professor de hebraico. Querubins são mencionados em Gênesis 3:24 e também em Gênesis 28, né, do versículo 14 ao 16. O significado pode ser aqueles que cobrem ou que guardam, são os guardiões. Existe uma referência direta onde Deus aparece colocando querubins para guardar a árvore da vida. Então nós temos lá em Gênesis, quando os nossos pais pecaram, Deus então colocou querubim para cuidar da árvore da vida, né, para que o homem não comesse. No Apocalipse, eles também aparecem como guardiões do trono de Deus. Apocalipse 4, versículo 6, a gente percebe que eles estão próximos ao trono de Deus para guardar. E aí a gente faz uma referência de Satanás. Esse ser, ele faz parte desse grupo de seres celestiais, né? Satanás pode ter sido um desses guardiões antes da queda. Aí a gente refuta a ideia de Satanás como grande músico, isso, aquilo, outro, não. Satanás, ele é um querubim e fazia parte dos seres que guardavam. Foram criados para proteger o trono de Deus, para executar esse papel de guardião. Na sequência nós temos os serafins. Os serafins, né, são assim chamados pelos nomes, né, apenas em Isaías, no capítulo 6, versículo 2 ao 6. Então a Bíblia não faz muita referência aos serafins, né? Enquanto a Bíblia fala que Deus está sentado acima dos querubins, os serafins estão em pé acima dele. Então são seres que entoam cânticos a Deus. Se nós pegarmos lá esse texto de Isaías, a gente percebe que são seres que estão entoando louvores a Deus. Eles lideram os céus na adoração ao Deus Todo-Poderoso. Podemos dizer que são os levitas nos cultos, né? Aqueles que prestam serviços sagrados. Então, estes são os seres que nós vamos encontrar sempre louvando a Deus, adorando ao Deus Todo-Poderoso. Aí nós podemos fazer referência, né, aos serafins como levitas e não os querubins. Suas funções. Agora vamos falar um pouco das funções destes seres. Em várias partes das Escrituras, os anjos, ou seja, os seres espirituais ou celestiais, são apresentados participando da adoração, né, do louvor e do serviço prestado a Deus. Regozijam-se na obra do Senhor, a gente vai ver que sempre eles estão felizes no trabalho do Senhor,
e também executam a vontade do Altíssimo. A gente percebe que os seres espirituais, os seres celestiais, no caso os anjos, são mensageiros, a própria palavra já diz, mensageiros de Deus, para trabalharem em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles guiam e guardam os filhos de Deus. Então nós temos aí algumas referências onde os anjos, eles são enviados por Deus para nos proteger. Isso é uma bênção, né? Termos aí a proteção de Deus mediante a esses seres celestiais. Um fato importante é em Atos capítulo 12, onde Pedro encontra-se preso e num determinado momento um anjo aparece na prisão e o liberta. E ele no início não estava entendendo, mas depois de um determinado tempo ele pôde perceber que realmente Deus havia enviado um ser espiritual para libertá-lo daquele local. E a gente vê muitas manifestações destes seres no Novo Testamento. Vários textos vão mostrar, né, os anjos trabalhando em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E até hoje, tá, na atualidade, a gente conta com a atuação desses seres em nosso favor. Eu posso dizer claramente isso, porque se lá, não é, eles atuavam em favor daqueles que eram salvos, da mesma forma hoje, somos salvos, filhos do mesmo Deus, certo? Então, com certeza, os seres espirituais, os seres celestiais estão aí para cuidar das nossas vidas. Eles defendem e livram o servo de Deus do perigo. Várias passagens bíblicas também em Atos, capítulo 5, versículo 19 e 20, Atos 12, como eu já falei para vocês, né, e outras referências. Eles acompanharão Cristo por ocasião da sua volta à terra. Então, além deles protegerem os filhos de Deus, né, no momento que Cristo voltar à terra, aí o próprio Senhor voltará acompanhado desses seres celestiais. Cooperarão, né, na separação entre os justos e os ímpios, no castigo imposto aos ímpios. A gente percebe que são seres bem atuantes. Eles livram os filhos de Deus, eles abençoam, eles guardam, eles acompanharão Cristo no seu retorno, eles vão separar o justo dos ímpios no dia do juízo e etc. Muitas funções relacionadas, né, a esses seres, muito trabalho, ok? Vou agora gravar a próxima aula. A próxima aula, meus queridos, vamos falar sobre antropologia. A antropologia é o estudo sobre a existência do homem, né? Abordamos este primeiro período aí concluindo sobre as atividades relacionadas aos anjos. Agora vamos falar um pouco sobre os seres humanos nessa segunda aula. A origem do homem. Nós temos algumas teorias relacionadas à existência do homem. É lógico que nós, como cristãos, nós adotamos a teoria da criação, não é? Da criação divina, mas eu não posso deixar de apresentar para vocês outra teoria que é muito comum, principalmente no meio acadêmico. Eu vou procurar apresentar essa teoria e vamos mostrar como essa teoria é falha, certo?
A resposta a esta questão é de importância imensurável, ou seja, a origem do homem, né? Pois dela depende toda a estrutura da antropologia. Atualmente, há duas hipóteses sobre a existência do homem. Como eu já falei, nós temos a teoria da criação, que está relacionada à pessoa de Deus, e temos a teoria da evolução, que eu vou mostrar agora nesta aula. Na outra aula, não vai dar para apresentar hoje, mas na aula próxima, vamos trabalhar sobre o criacionismo, que aí é a teoria da criação mediante a pessoa de Deus. Mas hoje vamos falar sobre a teoria da evolução e vamos ver os defeitos dessa teoria. Primeiro, a criação divina, que eu falei para vocês, que é o criacionismo, pode ser razoável para os que aceitam a narrativa bíblica, para nós, certo? Então, eu creio que todos nós, com bom raciocínio, com a boa mente, acreditam nessa teoria. E nós temos a segunda, que é a teoria da evolução, o evolucionismo, que alguns cientistas usam para asseverar o surgimento das espécies. A teoria da evolução, então vamos falar sobre ela. O autor da teoria da evolução, que é Darwin, em 1859, Darwin ele editou um famoso livro. A partir daí começou a ideia do surgimento das espécies, da evolução das espécies. O nome do livro é A Origem das Espécies. Mais tarde também ele escreveu outra obra, que foi intitulada A Origem do Homem, 1871. Para Darwin, a evolução, conhecida como a evolução biológica, genética ou orgânica, era a mudança das características hereditárias de uma geração para outra. Então Darwin acreditava que um ser ele ia se modificando até se tornar em uma outra espécie. Isso aí ele usou para tentar elucidar a existência do homem. Esse processo fazia com que as populações de organismos se alterassem ao longo do tempo. Quase todos os centros educacionais passaram a ensinar a teoria de Darwin como se fosse uma verdade sem rival. A gente percebe que há muitos anos essa teoria darwinista vem se arrastando nos meios acadêmicos, nas escolas, né? A gente vê que livros foram escritos e a partir daí surgiram muitas ideias sobre a evolução do homem. A partir de Darwin, os céticos diziam que houve um macaco que evoluiu mediante mutações, deixando-a cada vez mais semelhante ao ser humano, até se tornar homem. Como eu falei, o ser vai evoluindo, até se tornar um outro. A problemática da teoria. Em primeiro lugar, na consciência de Darwin, o macaco evoluiu e tornou o homem. Mas aí nós temos um problema. O problema dessa teoria é que o padrão genético dos macacos é muito diferente do apresentado pelo homem. Nós, seres humanos, possuímos 46 cromossomos. No entanto, os gorilas, os chimpanzés, os orangotangos possuem 48. E o gibão, que é outra espécie de macaco, possui 44. Então a gente percebe que os componentes que formam o ser humano são diferentes daqueles que compõem toda a categoria, o grupo desses seres aí que Darwin usou para dizer que o homem veio deles. Então nós já temos aí um problema. Para afirmar essa teoria, os cientistas diziam que o homem de Neandertal era um ser intermediário entre o macaco e o homem. Então Darwin ele usou essa ideia dizendo que este ser foi o elo de mudança. Então, tinha o macaco, evoluiu para o homem de Neandertal e que este, por sua vez, passou a ser homem. Mas aí eu tenho que
mostrar essa dificuldade da ciência. No entanto, cientistas alemães e americanos conseguiram encontrar fragmentos do DNA do homem de Neandertal e os compararam ao DNA dos seres humanos de diferentes raças e comprovaram que o DNA do homem de Neandertal era totalmente diferente do DNA do ser humano. Nós já percebemos aí a teoria de Darwin caindo por terra. Em 2 aspectos, ela já foi aí tida como falsa. Não dá para dizer que o homem, né, é oriundo do macaco. Já complica essa situação aí de Darwin. A conclusão dos pesquisadores foi que o homem de Neandertal não era ancestral nem aparentado com o ser humano. Outra lei também que coopera, né, para desbaratar a farsa da teoria de Darwin é a lei da termodinâmica. A lei da termodinâmica, né, que é comprovada cientificamente, diz que todas as modificações que ocorrem ao acaso na natureza, né, dão origem a seres menos organizados, contrário à existência humana em relação aos macacos. Então, de acordo com a lei da termodinâmica, toda modificação de um ser, ela vai produzir seres menos inferiores, né? Que é diferente do homem. O macaco, ele é inferior ao homem. O homem é um ser muito mais evoluído do que os macacos. Então, a gente percebe que se for nessa ideia, a lei da termodinâmica, ela está aí desmentindo a lei de Darwin. Isso mostra que a teoria da evolução carece de bases científicas para se consolidar. A gente percebe que a lei de Darwin, aí nesse sentido, não se firma, não consegue se consolidar. Outro fator também que desmente a lei de Darwin é o hibrismo. Não sei se todos já ouviram falar dessa lei. Outro caso que coloca a lei da evolução em situação difícil é a genética, né? Conforme a genética, se uma espécie sexuada sofrer mutação que leve ao surgimento de outra, essa nova espécie não evoluirá. É o caso dos seres híbridos. Então, nós temos o caso das mulas e dos burros. Na teoria da evolução, um ser ele vai evoluindo até tornar-se outro. Então, a gente percebe que na genética, se houver um cruzamento entre seres sexuados, de espécies diferentes, no caso aí que eu estou mostrando, o caso das mulas e dos burros, o ser que vai surgir não dará sequência à nova espécie. Isso a gente pode até usar para mostrar que Deus realmente ele reprova essa questão da evolução da espécie. Nós pegarmos o jumento, que é uma espécie, e colocá-lo para cruzar-se com uma égua, vai nascer uma mula ou um burro. Porém, essa nova espécie, ela não consegue evoluir, é um ser híbrido. Então, a gente percebe que a lei da evolução, ela não tem muito sentido. Ela carece de bases científicas para se consolidar. Então, a gente não pode usar essas artimanhas que as escolas e até mesmo alguns cientistas querem impor como se fosse uma verdade. É bem melhor acreditar na narrativa, né, do texto bíblico, na narrativa da Bíblia, do que acreditar numa teoria que falta fundamento. Estou mostrando para vocês aqui que dentro da teoria de Darwin não existe nenhuma concretização, não existe nenhuma afirmação com bases tanto na ciência quanto na realidade, na espiritualidade, ok?
Então vamos encerrar nossa aula de hoje, né? Essas 2 aulas para vocês. Elas serão postadas na plataforma, também no WhatsApp. Qualquer dúvida, por gentileza, eu gostaria que vocês entrassem em contato comigo para a gente chegar num consenso. Um abraço a todos aí, que Deus abençoe vocês, suas famílias, seus pastores, que Deus nos guarde. Fiquem com Deus, um abraço a todos.